Olá, yogis e yoginis. Bom dia, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Yoga Transforma e aqui eu falo com você, que é professora de yoga, o que precisa, né? O que fazer para você se sentir mais segura, mais seguro para guiar práticas de yoga. Então, eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre uma dúvida que às vezes aparece, né? Um questionamento que aparece, que é se a aula que a gente tá dando, né? A prática que a gente está guiando, se pode contar como a nossa prática pessoal, né? Então, o que é a nossa prática pessoal enquanto professor de yoga e enquanto praticante, né? O que isso significa? Bom, a nossa prática pessoal é a nossa base, né? É o nosso alicerce, aquilo que vai nos nutrir, é a nossa base, é aquele momento da gente estar com a gente, aquele momento da gente se conhecer mais, da gente conhecer as limitações do nosso corpo, conhecer as limitações da nossa mente, principalmente, né? Então, é esse momento da gente se conhecer, da gente se explorar, da gente explorar nossas limitações, explorar nossos medos, explorar como a nossa mente responde a diversas situações, as situações de estabilidade, como a mente responde à estabilidade, como a mente responde a um asana mais vigoroso, mais desafiador. Então, é esse momento da gente se conhecer melhor, da gente se equilibrar, da gente perceber onde estão os nossos desequilíbrios para a gente voltar para esse estado de equilíbrio novamente, né? Então, o nosso sadhana, a nossa prática espiritual, é esse momento íntimo, é um momento íntimo de autoconhecimento, de entrar em contato com a nossa essência, né? De desbravar os nossos obstáculos e da gente observar a mente, observar o corpo, observar a respiração e como isso tudo se integra. Qual é o resultado de tudo isso, né? Como a mente responde a essa integração. E como que a gente acessa aquela parte de nós que é capaz de observar tudo isso, né? A nossa consciência, a nossa verdadeira essência, né, Purusha. Então, nós como professores de yoga, muitas vezes a gente acaba abrindo mão da nossa prática. Ou porque a gente está muito ocupado, muito ocupada, né? Que é muito comum a gente ter um estilo de vida muito atribulado, né? Muito cheio de... Bom dia! De ter muitas questões, né? Para resolver durante o dia. Então, é comum que a gente coloque de lado, né? Que não coloque como uma prioridade a nossa prática pessoal. Então, às vezes a gente está muito ocupado, às vezes até para se poupar, né? Já ouvi alunas falando que para se poupar, né? Porque está guiando muitas práticas ao longo da semana. Então, para se poupar, para poupar a própria energia, nem pratica, nem faz a prática pessoal, justamente para ter energia suficiente para compartilhar a prática com seus alunos, com as suas alunas. Então, eu vejo que muitas vezes a gente, como professor, professora, acaba que a gente coloca de lado a nossa prática, não prioriza tanto assim, por conta da correria e de todos esses aspectos, né? Para se poupar, por conta de cansaço, por conta de falta de tempo. Então, muitas vezes isso vai entrando na frente. E aí, será que isso é ideal? Como eu falei, né? Esse nosso momento da nossa prática é o que nos nutre, né? É a nossa base enquanto praticante e principalmente enquanto professores. Então, qual é a diferença, né, da aula que a gente, da prática que a gente prepara para os nossos alunos e da nossa prática pessoal? Bom, na nossa prática pessoal, a gente tendo o conhecimento, né, tendo essa base já sólida de como montar uma sequência, a gente vai montar uma prática para a gente mesmo, conhecendo as nossas individualidades, conhecendo que aspectos da gente a gente precisa fortalecer, que aspectos da gente a gente precisa trabalhar e não só fisicamente, né? Pode incluir também fisicamente, mas questões psicológicas, questões mentais, padrões que a gente vai percebendo, que a gente mantém na nossa vida, né? Esses padrões que a gente sabe que estão ali, né? Que a gente quer superar, mas não sabe muito bem como, né? Ou sente que ainda não tem força suficiente, né? Uma força de vontade suficiente. Então, na nossa prática pessoal, a gente vai ter esse momento da gente fazer, criar, montar uma prática que nos dê suporte, que nos dê apoio para a gente conseguir evoluir,
para a gente sair da nossa zona de conforto e se fortalecer, e fortalecer as nossas potencialidades, né? E trabalhar aquilo que a gente enxerga como as nossas fraquezas, aquilo que tem espaço para evolução, para melhora, para crescimento, para desenvolvimento. Então, a nossa prática pessoal é esse momento que a gente tem pra gente dar atenção pra gente se cuidar, pra gente se fortalecer. Então, por exemplo, né, se eu sei que eu sou uma pessoa preguiçosa, eu posso montar uma prática que traga uma dinâmica, né, que gere calor, que gere etapas, que traga posturas mais vigorosas, que traga um pouco mais de movimento, né? A estabilidade também é importante, a estabilidade é importante para qualquer pessoa. Então, todos nós, para todos nós é importante que a gente trabalhe a estabilidade, né? O próprio Patanjali fala em um dos sutras que ele menciona asana, né? São 3 sutras que ele menciona asana, entre 196, para a gente ver, né, que o asana não o foco, o objetivo do yoga, é um dos aspectos, né? Um dos instrumentos. Então, Patanjali fala Sthira Sukha Asana, que asana é estabilidade e é leveza, é firmeza e é conforto. Então, todos nós temos que trabalhar a estabilidade, né, e o conforto nas posturas. Mas tem questões mais individuais que a gente pode trabalhar de acordo com as nossas necessidades, né? Então, esse exemplo que eu dei. Se a gente sente que está um pouco sem energia, que está com preguiça, que está mais inerte, mais letárgico, é interessante a gente montar uma prática pessoal que traga essa dinâmica, né? Que traga esse movimento, que traga algo mais vigoroso, justamente para vir para o equilíbrio. Então, a intenção da nossa prática é que a gente observe nossos desequilíbrios para a gente conseguir retornar ao equilíbrio. E o equilíbrio não é algo estático também, né? O equilíbrio é algo que a gente está sempre trabalhando para voltar. A gente se desequilibra e volta, se desequilibra, volta. Então, a nossa prática pessoal é esse momento que a gente tem diário de olhar para esses desequilíbrios, né? Poxa, isso pode melhorar. Isso tá legal, mas essa questão pode melhorar. Aí no dia seguinte ou na semana seguinte, poxa, saí do que eu gostaria de estar nesse aspecto, mas esse já melhorou. Então a gente vai sempre ajustando a balança. E na nossa prática, esse momento da gente trazer toda a atenção para isso, para a gente mesmo, para o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está, o que a gente pode trabalhar para se reequilibrar de novo, né? Então, outro exemplo na nossa prática pessoal, né? Para a gente olhar para as nossas particularidades, para a gente olhar para as nossas peculiaridades, né? Para a gente fazer com que a nossa prática seja um apoio para tudo isso. Se a gente está com questões, problemas digestivos, por exemplo. Então, quando a gente conhece muito bem as categorias de posturas, a função das posturas, a gente sabe que as torções, a categoria, né, de posturas, torções, ajudam, colaboram com uma melhora do funcionamento digestivo. Então, se a gente está com problemas digestivos, a gente pode utilizar mais posturas de torção, por exemplo, para dar suporte a essa questão que a gente está trabalhando. Então, a nossa prática pessoal é esse lugar para a gente se cuidar, para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, de todos os aspectos do nosso ser. E para a gente, principalmente, a gente entrar em contato com a nossa consciência, com esse aspecto da gente que é imutável, que não está, que é temporal, que não está sujeito a espaço, a tempo. Então, é a nossa verdadeira essência, é aquela parte de nós que é capaz de observar a nossa mente, é capaz de observar o nosso corpo, é capaz de observar todos os outros aspectos, né? Então, é esse momento que a gente tem de entrar em contato com essa parte de nós que é sagrada, né? Essa parte muito cara a nós mesmos, né? Então, a nossa prática é esse lugar de se observar, de se conhecer e da gente trabalhar a nossa espiritualidade, né? Sadhana, que significa, a tradução de sadhana é prática, mas não é qualquer prática, é uma prática espiritual. Então, o nosso sadhana é a nossa prática espiritual. E trabalhar a nossa espiritualidade é trabalhar todos os aspectos do nosso ser. Não tem a caixinha da espiritualidade, né? Estou trabalhando a minha espiritualidade aqui nessa caixinha. É tudo. É nossas ações, são nossas escolhas, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente enxerga o mundo, a maneira que a gente lida com os nossos relacionamentos.
Então permeia absolutamente tudo, né? Então o nosso sadhana é a base para a gente observar e conhecer tudo isso. Então a gente tem esse privilégio, né, enquanto professores de yoga, de conseguir montar uma prática, de ter esse conhecimento para montar uma prática para a gente mesmo, que a gente sabe que vai nos beneficiar. E uma prática que traga o que a gente precisa de fato, né? E não o que a gente gosta de fazer, porque muitas vezes a gente vai direto naquilo que a gente gosta de fazer. Nós somos muito espertos, né? Muito espertas. A gente sabe que adora uma saudação ao sol, um Surya Namaskar, aí faz um monte, né, durante a prática. E aquelas posturas que são mais desafiadoras? E aquelas que a gente não gosta tanto? Aquelas que a gente sabe que a gente tem que trabalhar, que vai trabalhar a nossa mente? Então é importante a gente ter ponderar isso tudo, né, quando a gente está montando a nossa prática. E aí, para a gente conseguir montar a prática, né, um passo anterior a isso, né, que eu digo sempre, é que é muito importante, é extremamente importante a gente conhecer muito intimamente as posturas, os asanas, né, qual é a função de cada grupo de posturas, como montar uma prática que ela aconteça, que ela se desenvolva de uma forma inteligente, de uma forma lógica, de uma forma eficiente, que não seja simplesmente algo aleatório. Então, a gente conhecer como a respiração, qual é a função de cada aspecto da respiração, como a gente consegue alterar a respiração para trazer certos aspectos, porque a respiração vai impactar na mente diretamente. Como que a gente consegue fazer com que a respiração e os asanas se encaminhem para o mesmo objetivo, o pranayama, a meditação. Então, a gente aprender, conhecer esses aspectos de como montar uma prática, né, de conhecer as posturas, os pranayamas, é muito importante para que a gente tenha as ferramentas para gerar os impactos, né, trazer as intenções que a gente busca na nossa prática e também dos nossos alunos, né? Então, a sua prática, o seu sadhana, vai refletir o trabalho que você tem que fazer, né? Esse trabalho que vai te ajudar a evoluir, que te dê suporte, te dê apoio nas suas questões pessoais individuais. E aí um aspecto que é bom lembrar também é que nem todas as práticas vai ser benéfica, todas as práticas serão benéficas a todas as pessoas. Nós não somos iguais, cada um está trabalhando com alguma questão, cada um tem dificuldade em certa coisa e facilidade em outra. E todo mundo é diferente em relação a isso, né? Então, na sua prática, você vai ter essa oportunidade de lidar com a sua particularidade, né? Da prática ser benéfica para você e não necessariamente a sua prática vai ser benéfica para outras pessoas. Então, esse privilégio, né, da gente ter os instrumentos para a gente conseguir montar algo que faça sentido para a gente. Então, na sua prática, você está mergulhado lá no seu autoconhecimento, em se compreender, em se entender, em se desvendar, né? Desvendar a mente, observar como a mente funciona, os truques que a nossa mente traz para a gente mesmo, e para cada um vai ser alguma coisa, né? Então, tem gente que trabalha com certos vícios, tem pessoas que trabalham mais com medos, com inseguranças. Então, a gente vai observando quais são as nossas questões que a gente precisa trabalhar, né? Então, vai trazer um olhar, a nossa prática traz esse olhar para as coisas que, às vezes, há muito tempo a gente não mexia. Questões emocionais, questões de memória que estão lá guardadas há muito tempo que a gente não mexe. Ou até questões que nunca receberam um olhar. Podem ser emoções, dores, medos, traumas. Então, a nossa prática é esse lugar que a gente está olhando para absolutamente tudo, todos os aspectos do nosso ser. A gente percebe as nossas dificuldades físicas, mentais, emocionais. Até na meditação, né? A gente percebe, às vezes a gente vê que o quão é difícil a gente ficar sentadinho, parado por 5 minutos que seja. Então, a gente está coletando todas essas informações na nossa prática pessoal. Então, é um profundo processo da gente se observar e se conhecer. E aí, o quão isso é diferente da prática dos nossos alunos, né? Quando a gente está guiando práticas, quando a gente está voltando o olhar para os nossos alunos, como eu estou falando, né? É até autoexplicativo, né? A prática está voltada para os nossos alunos, para as nossas alunas. Então, está acolhendo as necessidades dos nossos alunos, as individualidades dos nossos alunos o máximo possível, né? Se for uma aula em grupo. Então, é um momento, a nossa prática,
é o momento que a nossa atenção está voltada para dentro, a gente está olhando para si. E aí, a nossa prática requer, então, um recolhimento, né? Requer uma internalização, pratyahara, esse recolher dos sentidos, para a gente poder olhar, utilizar o nosso olhar interno, né? Digamos assim, em vez de olhar para fora, em vez de estar conectado aos sentidos. Então, as práticas que a gente está guiando, as práticas que são voltadas para os nossos alunos, para as nossas alunas, é a prática deles. Então, a nossa atenção está voltada para os nossos alunos, ela está externa, está externalizada. Então, percebe como é diferente, né? Esse aspecto é muito fundamental. Quando a gente está na nossa prática pessoal, a atenção, o olhar é completamente voltado para o interno. E quando a gente está guiando práticas, o olhar é completamente externo, a gente está ali com os nossos alunos. Então, existe até esses conceitos em sânscrito, né? Pravriti e Nivriti. E aí, pravriti é esse fluxo de energia para fora, para o externo, para o mundo externo. E nivriti é um fluxo energético, né? O prana está fluindo para dentro. Então, são essas duas diferentes aspectos da gente perceber tudo, né? Perceber a gente, perceber o espaço e o quanto a gente é até muito ensinado, né, na nossa vida, enquanto a gente tá crescendo, está sendo criado, a perceber o mundo à nossa volta. A gente está sempre percebendo o que os nossos sentidos, as informações que os nossos sentidos trazem para a gente. E nem sempre a gente tem a oportunidade de ser ensinado, né, a olhar para dentro, a se conhecer, a reconhecer nossas emoções, reconhecer como a gente se sente. Então é importante que a gente traga um equilíbrio para esse olhar para fora e esse olhar para dentro. E a nossa prática traz essa oportunidade de olhar para dentro, do nivriti, né? Esse fluxo interno, esse olhar para dentro de prana, né? O prana que se volta para dentro e não um prana que a gente está toda hora jogando para fora, que a gente está toda hora utilizando para colher informações do mundo externo. E é claro que tem sua importância, né? A gente não quer se fechar no nosso casulo e se fechar completamente do mundo, mas sim trazer um equilíbrio, porque muitas vezes a gente não é nem ensinado a olhar para as nossas emoções, olhar para o que dói, olhar para o que a gente quer mudar, o que a gente quer trabalhar na nossa vida. Então, a gente trazer esse equilíbrio de pravriti e nivriti é muito importante. Então, na nossa prática, é essa oportunidade da gente cultivar o nivriti, esse fluxo interno de prana, de atenção, de energia. Só que quando a gente está guiando práticas, a nossa intenção é justamente estar ali para os nossos alunos, né? É justamente guiá-los, é justamente dar apoio, dar suporte, facilitar esse caminho do yoga para os nossos alunos, né? Quando a gente está guiando práticas, a gente está ali sendo mensageira, né? Mensageiros do yoga, dessa filosofia, dessa tradição. Então, existe uma diferença muito grande do que a gente está fazendo na nossa prática pessoal, nós sozinhos ali no nosso tapetinho, e o que a gente está fazendo quando a gente está facilitando uma prática, né? Quando a gente está guiando práticas. Então, essa diferença, é muito importante a gente perceber o núcleo, né, a razão dessa diferença para a gente não tender a achar que já guiei uma prática hoje, então minha prática está feita hoje. E até compartilhando um pouco do que aconteceu comigo, né, antes, no início, né, quando ainda era uma batalha para mim, ainda era muito difícil eu me firmar na minha prática pessoal. Muitas vezes, né, eu mesmo sabendo que não era o ideal, eu pensava lá em segredo, né, secretamente eu pensava, já guiei 1, 2, 3, às vezes até mais que 3 práticas hoje, então não preciso mais praticar hoje, né, tá feito, tá já feito, não preciso mais me preocupar com isso. Então, mesmo que lá no fundo, às vezes a gente não gosta nem de admitir, né, que a gente sente até mal de pensar nisso, né, porque a gente sabe que na prática, né, o ideal é que a gente faça a nossa prática, mas a gente começa a relativizar, né, quando a gente está cansado, quando, enfim, está muito ocupado, a gente começa a relativizar essas questões. E aí, acho que eu já até contei essa história aqui, né, que eu tem uma amiga minha, né, que também é professora, que quando a gente trabalhava juntas no curso de formação que eu trabalhava, chegava um momento do ano, tinha alguns momentos do ano que o curso de formação era intensivo. Então, a gente passava o ano trabalhando no curso extensivo
E aí tinha momentos que era o intensivo, né? Que era 12 a 20 dias, de 6h30 da manhã a 8 horas da noite, guiando práticas e facilitando as aulas do curso de formação. Então, nesses momentos que chegavam os cursos intensivos, eram momentos que eu abria mão da minha prática, porque eu pensava, tô ocupada, já tô trabalhando, né, guiando práticas de 6h30 da manhã, às 8 horas da noite, e eu sempre chego meia hora antes, né, quando eu tô guiando práticas presenciais, para preparar o espaço, para me preparar. Então, eu tava lá para começar a guiar prática às 6 horas da manhã, então até acordar, me preparar, enfim, faz as contas, né? Se eu fosse fazer minha prática, eu ia ter que acordar no meio da madrugada. Então, eu pensava assim, né? Caramba, eu vou ter que acordar no meio da madrugada e ficar também até 8 horas da noite. Não vou conseguir, né? Não vou dar conta, preciso descansar. Então, era assim que eu pensava, né? E aí, a minha prática pessoal ia pro saco, né? Não acontecia. Só que aí essa minha amiga, que eu falei no início, também professora, né? Ela foi até minha professora e depois nós começamos a trabalhar juntas. Então era uma pessoa que eu admirava muito, né? E virou minha amiga. E ela tinha os mesmos horários que eu, nós trabalhávamos juntas. Nessa época dos intensivos era de 6h30 da manhã às 8 horas da noite. E aí eu lembro que ela acordava todos os dias, 4h30 da manhã, porque ela fazia a prática dela e ponto. Isso era algo que ela não abria mão, era inegociável. E eu ficava, caramba, como é que ela consegue? E ela estava sempre lá, cheia de energia, e tinha dias que eu já estava lá no final do dia, já capengando, já cansada, sem disposição. E ela estava sempre conseguindo manter a energia dela, manter a clareza mental. Então, ela foi uma grande inspiração para mim, porque nesse momento, né, quando as coisas apertavam, quando o tempo apertava, quando eu ficava cansada, quando eu ficava sem tempo, era a minha prática que eu riscava. Eu falei assim, não, minha prática não, isso não precisa. Já vou estar guiando prática, já vou estar falando de yoga o dia todo, né, então não precisa. E eu percebi que não era bem assim, né, que eu estava negociando algo que era muito importante, né, muito caro a mim. Porque quando nós assumimos essa responsabilidade, né, de sermos professores, professoras, a gente está assumindo uma responsabilidade também de nos mantermos praticantes. A gente nunca pode abrir mão de ser praticante. Ser praticante, é a base da gente ser professor, da gente ser professora. Então, depois que eu parei para refletir, né, que eu entendi que, caramba, eu realmente não posso abrir mão disso, né? É a minha base, é a minha estrutura. E por isso que essa minha amiga, né, ela consegue tá lá firme, tá bem, tá com clareza, tá com disposição, porque ela não abre mão desse momento dela, desse cuidado dela com ela mesma, desse compromisso dela com ela mesma. E aí eu comecei, né, isso demorou, né, para eu conseguir ter esse estalo, né, essa ficha cair e conseguir manter a minha prática como algo inegociável. E aí aquela história da disciplina, né, do tapas, da gente gerar esse calor, esse fogo, da gente se manter comprometido, dedicado a esse compromisso consigo. Então, quando eu estabeleci, né, essa disciplina, aí ela até se autoalimenta, né? Dá uma sensação de que o fogo alimenta mais fogo, né? Quanto mais a gente está alimentando aquilo, mais aquilo cresce. Então, esse momento... Oi, Su, que legal. Pois é, abrir... E por muito tempo, acho que às vezes é um caminho da gente errar, para depois perceber a importância daquilo, né? Então eu vejo muito isso também, né? É muito comum a gente se ver deslizando várias vezes para em algum momento falar, olha, isso não é mais negociável, eu preciso disso para poder viver de uma forma melhor, né? Porque o yoga é muito sobre a nossa vida, o yoga é um estilo de vida. Então, até quando a gente tem etapas, né, essa disciplina, essa autodisciplina suficiente para a nossa prática, a gente vai ver que essa disciplina vai se expandir para os outros aspectos da nossa vida. A gente vai ter também mais comprometimento e disciplina para aquelas coisas que a gente coloca na lista que quer fazer e às vezes a gente joga a lista fora e não fez nada. Então, a gente acaba tendo mais disciplina para tudo que a gente faz. Para tudo que a gente coloca na lista, a gente vai ter mais energia e disposição para fazer, porque o que está na base dessa lista que a gente não faz é o quanto a gente está comprometido com a gente, o quanto a gente se compromete com a nossa palavra. Então, o nosso compromisso, o nosso tapas com a nossa prática vai inevitavelmente reverberar. E é algo assim inevitável. A gente vê que se a gente está comprometido com a nossa prática, o nosso compromisso com a gente, que é a base de tudo isso, se fortalece.
Então, a gente começa a ter essa capacidade de focar nos nossos objetivos e não ser tão distraído pelos obstáculos que vão aparecendo no caminho, né? Porque muitas vezes a gente é levado pelos nossos sentidos, né? A gente gosta de se sentir gratificado instantaneamente. Então, a gente vai observando o que está alinhado de fato com o nosso objetivo, com os nossos valores, com o que a gente busca e o que não está. Então, a gente vai discernindo isso melhor. A gente vai, junto com tapas, a gente vai tendo mais clareza do nosso caminho, mais clareza sobre quem a gente é, sobre o que a gente busca. Então, a nossa prática traz essa clareza, traz essa base sólida, essa base firme. Então, quando eu compreendi isso tudo e quando eu de fato consegui colocar isso em prática, que aí as coisas começam a tomar um outro rumo, né? A gente começa a enxergar a nossa vida de uma outra forma. E é muito incrível quando a gente consegue manter a nossa prática, né? O quanto isso nos ajuda a evoluir e se desenvolver, né? Então, quando a gente está cansada, né? Isso muitas vezes é um obstáculo quando está com o dia cheio. Tudo bem, não tem problema, né? Isso acontece muitas vezes. Mas é a gente fazer, nem que seja um pouquinho. Adapta a prática, não precisa ser 1 hora, 1 hora e meia. Muitas vezes a gente se coloca essa meta, né? Eu falo isso várias vezes. A gente coloca essa meta e se não for aquilo, então nem vai ser. A gente nem faz, né? Então, é importante a gente saber adaptar também. Como várias situações na vida, a gente tem que se adaptar para conseguir seguir. E mesma coisa na nossa prática. Em diversos momentos a gente vai ter que adaptar para conseguir seguir, né? Para a gente não abrir mão daquilo completamente. Então, é importante a gente acolher esses momentos. Para nós mulheres, por exemplo, né? Primeiro dia do ciclo menstrual, né? Quando a gente está nos primeiros dias de menstruação, a vontade que a gente tem, a maioria de nós muitas vezes, é ficar deitadinha, é de ficar lá tomando chazinho, de ficar deitada, de não fazer muito esforço. E é natural, o corpo pede esse recolhimento mesmo, né? É até fisiológico, os níveis de estrogênio estão mais baixos. E o estrogênio é associado, né? Esse hormônio é associado à energia, a mais disposição. Então é natural que a gente tenha menos energia nesse momento, né? Então, tudo bem e que ótimo a gente acolher esse momento, né? Se possível, se a gente tiver essa oportunidade de acolher esse momento. Então, nesse momento, por exemplo, tem espaço para a gente fazer uma prática mais lenta, mais acolhedora, mais restaurativa, né? Ou então mergulhar nos pranayamas, nas meditações, de fazer algo que acompanhe esse recolhimento natural desse momento. E eu estou usando o início do ciclo menstrual como um exemplo, né? Mas pode ser diversas situações na nossa vida, né? Tá vivendo um momento muito estressante, que a vida já está muito dinâmica. Então, para que manter uma prática muito dinâmica, muito estimulante? Tudo bem recolher um pouco mais e fazer algo que traga maior nutrição, né? Maior acolhimento, em vez de manter esse ritmo. Então, a nossa própria prática, né, vai nos ensinando a gente se ouvir profundamente, a gente aprender a se ouvir, a se acolher, da gente conhecer melhor as nossas reais necessidades, né, lá no tapetinho. Então, no próprio tapetinho, a gente já vai sabendo selecionar o que é melhor pra gente, o que funciona melhor, e como consequência, esse olhar mais atento no tapetinho vai se expandir para a gente ter um olhar mais atento também, mais minucioso na nossa vida, no nosso dia a dia também. Então a gente vai, tudo parte desse caminho do autoconhecimento, né? Da gente cada vez se conhecer mais, com mais detalhes, com mais profundidade, com mais discernimento. Então a gente vai recolhendo todos esses instrumentos nesse caminho. E aí, por que é importante, né, a gente diferenciar a nossa prática pessoal da prática dos nossos alunos? Então, outro aspecto também é que quando a gente está guiando as práticas, resumindo até tudo que eu falei, né? Quando a gente está guiando práticas, a gente não necessariamente está fazendo o nosso trabalho interno enquanto praticante, né? Porque quando a gente está guiando prática, a gente está guiando prática. Então, e outra coisa, né? A gente, muitas vezes eu vejo professores praticando junto com os alunos a prática inteira. Até por isso, né, talvez venha esse pensamento, já fiz uma prática, eu fiz a prática inteira lá com os meus alunos, então não preciso fazer minha prática. Então, outra coisa para a gente refletir enquanto professores, professoras, é se realmente existe a necessidade de estar fazendo absolutamente tudo junto com os alunos,
porque na realidade não é tão necessário assim a gente praticar todas as aulas que a gente guia. É claro que muitas vezes é essencial a gente demonstrar certas posturas, né? Quando essas posturas têm pontos que são mais delicados, que são mais fáceis de não estar alinhado, porque principalmente, né, por questões de segurança, é importante a gente sim demonstrar certas posturas, mas na realidade a gente acaba se apoiando muito nisso de estar no tapetinho o tempo todo, fazendo toda a prática. Mas será que realmente é tão necessário assim? O quanto de benefícios isso traz? Porque outro aspecto que isso traz também é manter os nossos alunos nesse vício de se apoiar sempre no visual, de se apoiar em, eu vou olhar para o professor, para a professora e vou saber o que é para fazer. Só que, na verdade, no yoga a gente está guiando essa jornada interna. A gente está guiando que os alunos comecem a observar o que está acontecendo consigo e não olhando toda hora, né? Então, esse olhar para o professor é um externalizar de atenção constantemente para os alunos, né? De ter que olhar, ter que se apoiar nesse elemento visual o tempo todo, né? Então, uma dica que eu trago para a gente não ter que, enquanto professores, ficar no tapetinho o tempo todo é fortalecer as nossas instruções verbais. Então, percebe se seus alunos toda hora ficam olhando para o que você está fazendo, né? Será que seus alunos estão se apoiando toda hora no visual, no que você está fazendo? Será que você condicionou seus alunos a se apoiarem no visual porque sabem que você está no tapetinho o tempo todo, né? Fazendo a prática? E até como uma forma de refletir sobre as suas instruções verbais. Então, uma dica, né, é gravar um áudio, né? Nós, enquanto professores, eu fazia isso quando eu comecei a dar aula, eu gravava tanto o vídeo, né, que eu queria ver como é que eu estava agindo, né, enquanto professora, mas de ouvir também só o áudio. Então, gravar só o áudio de você guiando uma prática. Pode ser uma prática curtinha, né, 10, 15 minutos. Você guiando uma prática para você depois tentar praticar e ver se as suas instruções estão claras. Será que você conseguiria praticar essa gravação sua, né, só de instruções verbais, sem ter que olhar? Então, o quão precisas estão as suas instruções verbais? Então, isso é algo para a gente refletir, né? Até para a gente se poupar. Porque imagina, se você está guiando 3 práticas seguidas, né, numa manhã, 3 práticas uma depois da outra, vai chegar no final, o corpo já vai estar pedindo arrego, né? Já vai estar muito cansado. E aí o corpo cansado não está mais tão apto para priorizar alinhamento. E falando disso, né? Quando a gente está praticando o tempo todo, a gente não está prestando atenção na nossa respiração. Pelo contrário, porque a gente está fazendo as posturas e falando o tempo todo, né? A gente fala sem parar praticamente, sem prestar atenção na respiração, porque para falar a gente não está prestando atenção na respiração. Quando a gente está praticando e falando ao mesmo tempo, a gente não está prestando atenção no nosso corpo, né? E além disso, quando a gente está fazendo a prática e falando, a gente ainda está tentando pensar no nosso alinhamento, né? Manter o nosso corpo super alinhado e prestar atenção nos alunos. Olha quanta coisa ao mesmo tempo, né? Quantas habilidades a gente está trabalhando ao mesmo tempo. Então, algumas delas não vão ser tão precisas, porque não existe concentração, né? Yoga é sobre a gente ter essa capacidade de estabilidade, de foco. Então, é uma reflexão que eu estou trazendo para a gente, enquanto professores, professoras, de quanto tempo você passa no tapetinho enquanto você está guiando práticas, né? E, além disso, tem a questão de lesão. Pelo fato da gente não estar prestando atenção na nossa respiração, não estar prestando atenção no nosso alinhamento, no nosso corpo tanto assim, existe um risco maior de lesão, né? Fora que muitas vezes a gente faz um lado nas posturas assimétricas, a gente faz um lado e aí no segundo lado, né, geralmente é o direito, a gente faz o direito e aí o esquerdo, a gente tá lá olhando os alunos, que aí a gente fala, a gente pensa, né, já fiz um lado, eles já viram, agora no segundo eu vou lá observar os alunos. Então, às vezes a gente se mantém nesse vício de fazer sempre o lado direito e a gente tá fortalecendo o lado direito e o lado esquerdo tá lá esquecido, né? Então, é para a gente refletir sobre os desequilíbrios que a gente pode trazer para a gente, enquanto professor, se a gente não está prestando atenção na nossa respiração, no nosso corpo, no nosso alinhamento. Então, esse cuidado com a gente, né, esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa respiração, com o nosso prana, com a nossa energia vital, é muito importante.
Então, se a gente quer praticar yoga por muitos anos, né, ideal o resto da vida, se a gente quer guiar essas práticas por muito tempo e se manter saudável para o resto da vida, né, é importante que a gente cuide do nosso corpo. Porque eu vejo muitos professores, né, mais velhos, já estão há décadas assim na jornada, tendo que fazer cirurgia, tendo que lidar com lesões, né? Então é muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Eu sinto muito isso, que condicionei meus alunos a olhar muito para mim. E não tem problema, né? Não tem problema. É legal a gente ter essa percepção, nunca é tarde, né? Pra gente fazer ajustes. A gente tá sempre aprendendo, isso é muito legal, né? Não é algo estático, a gente tá sempre evoluindo. Então é legal você ter percebido isso, Nana, porque dá pra fazer esse processo de até de uma maneira sutil, né? Talvez em alguma prática, convidar seus alunos para fazer a prática toda de olhos fechados. Então hoje a gente vai trabalhar esse recolhimento, o internalizar, o olhar interno durante toda a prática. E até convidar os alunos durante outras práticas, né, talvez até fazer disso um tema de uma prática, de lembrar os alunos a perceberem a partir do interno, né, fazer com que a postura surja do interno e reverbere para o externo, reverbere para o movimento, para uma forma, mas que parta do interno, né? Então, não tem problema, né? A gente pode refazer esse caminho para a gente cuidar do nosso corpo e para os nossos alunos também. Então, o benefício é mútuo, né? A gente cuida da gente e os nossos alunos estão percebendo uma experiência interna, uma experiência que não necessariamente vai vir de estar copiando formas. Porque muitas vezes também, se a gente condiciona os nossos alunos a repetirem o que a gente faz, eles não estão nem escutando as instruções, eles estão repetindo o que eles veem, então não necessariamente eles estão seguindo as instruções para o alinhamento, eles estão copiando, né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, tá aparecendo aquilo, vou fazer aquilo que parece ser aquilo, em vez de ouvir uma forma correta de entrar na postura, de sair da postura, né? Então é importante que a gente vá ensinando, vá trazendo isso para os nossos alunos, né? Então, e a gente ao longo do tempo se manter saudável, né? Hoje em dia, eu praticamente, ainda mais que eu tenho a maioria dos meus alunos, de vez em quando aparece alunos iniciantes, mas a maioria dos meus alunos já estão praticando comigo há algum tempo. Então, hoje em dia é muito difícil eu praticar, fazer alguma postura junto com os meus alunos. Quando eu ensino trago alguma postura nova, né? Ou quando tem aluno que está começando, que é iniciante, que nunca praticou, aí eu demonstro mais, né? Mas é a gente trazer esse equilíbrio. O que de fato eu preciso fazer e demonstrar e o que é eu não estar cuidando do meu corpo, né? Porque quando a gente está praticando, teve um dia desses, né, que eu gravei uma prática, então foi semana passada, eu tive que dar instruções e praticar ao mesmo tempo. Eu me senti fazendo um show, tipo Beyoncé, tipo Britney. Eu falei, meu Deus, como é que essas pessoas... Fazia tanto tempo que eu não fazia isso, que eu fiquei, caramba, como é que essas mulheres incríveis conseguem cantar, dançar ao mesmo tempo? E aí eu lembrei disso, né? De caramba, a gente se apoia tanto em fazer a prática e falar ao mesmo tempo, o quanto de desequilíbrios que a gente não está trazendo, né? Porque a gente não está respirando corretamente, o nosso corpo não está recebendo a atenção devida, né, para a gente cultivar a segurança e o alinhamento. Então eu estava pensando nisso semana passada, o quanto eu sofri, eu apanhei para fazer coisa que eu não fazia há muito tempo, né, de guiar a prática inteira, fazendo a prática inteira e falando, né. Então é uma maratona. Eu me relembrei do quanto isso é cansativo. Então, e a gente acaba se acostumando, né? Eu lembrei de uma época que eu fazia muito isso e a gente se acostuma, era natural. Eu tava lá guiando práticas e fazendo, né? E eu percebia que tinha momentos que eu tirava uma pausa, assim, dava uma pausa para os alunos, que eu percebia que aquela pausa era para mim, porque eu não aguentava mais falar. Então, pausava na postura da montanha, ou o cachorro olhando para baixo, ou o Tanasa. Naquela pausa era para eu respirar e conseguir me recompor para seguir. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa energia vital, do nosso prana, do nosso corpo. E a gente fazendo isso, a gente está convidando nossos alunos a fazerem o mesmo, né? Então, abrir esse diálogo com os alunos, né? De cultivar e de incentivar esse olhar interno é muito importante. Então, quando a gente está... Então, quando a gente está criando esse hábito, né, e mantendo esse hábito de ter a nossa prática pessoal, a gente está se fortalecendo,
a gente está nesse momento de autocuidado, né? Esse espaço de autoconhecimento, de ter disciplina para absolutamente tudo na nossa vida, tudo que a gente se compromete a fazer, para justamente a gente não ser guiado o tempo todo pelos nossos desejos. A gente tem essa ideia de sou livre para escolher o que eu quero, mas quem está guiando são nossos medos, nossas inseguranças, nossos desejos, né? O que a gente vê, a gente vai atrás, porque não existe necessariamente o discernimento que está ali atuante. Então a gente se fortalece com a nossa prática e a gente consegue conhecer mais profundamente até as posturas para a gente compartilhar elas de uma forma mais precisa, mais profunda. A gente consegue conhecer e aprimorar as técnicas, né? E a partir da nossa experiência, o que é muito valioso. A gente pode estudar os asanas nos livros, pode ler, pode decorar os benefícios, pode decorar as instruções, mas a gente só vai conhecer profundamente os asanas quando a gente traz para a nossa experiência, para a nossa vivência individual. Então, até a partir da nossa prática, a gente está melhorando, a gente está aprimorando a guiança, né? O compartilhar a prática, porque a gente vai desenvolver um conhecimento mais profundo dos asanas, das técnicas de respiração, de meditação. Então, a gente está aumentando o nosso repertório até de instruções, porque às vezes na prática a gente percebe, caramba, hoje eu senti algo que eu nunca tinha sentido, eu senti que aquele músculo que eu nem sabia que existia direito, eu nem lembrava, está ativo. E eu senti que eu consegui essa ativação fazendo isso. Então a gente vai percebendo esses caminhos internos que muitas vezes não está lá no livro, não está lá no manual. Então essa experiência, né, essa vivência é muito enriquecedora para a gente enquanto professor e professora. Então aumenta o nosso entendimento a partir da nossa vivência. E isso é muito único, né? Isso é muito incrível. Então se a gente não se compromete, né? Se a gente não pratica com frequência, com regularidade, todos os dias, no mundo ideal, o que pode acontecer é vir essa sensação de não conseguir evoluir, né? Essa sensação de estar estagnado, de não estar avançando na prática e na vida, de sentir que está tudo nesse lugar, nessa zona de conforto e não tem dinâmica, não tem movimento, de sentir também que parece que dá uma sensação de agora eu não tenho mais inspiração, não sei o que eu vou ensinar amanhã, de sentir que falta inspiração, né? De não se sentir inspirado para guiar a prática para os seus alunos. Porque se a gente não está cuidando do nosso, né? Se a gente não está cuidando do nosso jardim, digamos assim, como que a gente estende esse cuidado? Como que a gente consegue fazer com que isso se expanda, né? Então, quando a gente está se nutrindo, se fortalecendo, fica mais fácil a gente expandir isso, a gente transbordar isso para os nossos alunos, para as nossas alunas. Então, se a gente não está mantendo essa prática regular, pode vir, como eu falei, né, essa sensação de estagnação, de sentir que falta inspiração para guiar práticas, né, para compartilhar a prática com os alunos. Pode trazer sensação de insegurança, de sentir, caramba, acho que eu sou uma fraude como professora. Isso já aconteceu muito comigo. Eu me senti uma fraude porque eu estava lá guiando práticas, parecia que eu colocava uma fantasia, né? Tava vestindo a personagem, sou a personagem professora de yoga, só que na verdade eu não estou fazendo o meu trabalho. Então a sensação que eu tinha era que eu estava colocando ali uma personagem, mas era uma personagem vazia, que se sentia insegura, se sentia uma fraude, não se sentia inspirada, porque não estava fazendo o meu trabalho. Então isso tudo pode vir acompanhado de não estar ali consolidada na prática pessoal, né? De se sentir insegura, e de não estar alinhando nossos pensamentos às nossas ações, porque é justamente aquilo que eu falei, né, do meu exemplo. Eu sentia que eu estava vestindo a personagem professora de yoga, né, coloca a roupa de yoga, tapetinho, pronto, sou professora de yoga. Só que, na verdade, aquilo fica superficial, né? E como que a gente quer que os nossos alunos frequentem as nossas aulas, né, sejam assíduos, façam o trabalho deles, se a gente não está sendo assíduo, regular e comprometido com a nossa prática, no nosso íntimo, né? Se a gente não está fazendo o nosso trabalho. Então é muito importante que a gente tenha como a nossa base firme a nossa prática e não se aproveitar das práticas que a gente está guiando para os nossos alunos como a nossa prática, né? De se isentar. Já guiei uma prática hoje, então tudo bem, não vou fazer minha prática. Então é importante a gente conseguir colocar cada coisa no seu lugar, né? Como eu falei ao longo desse vídeo, dessa live. Então, muitas vezes a questão tempo é a que pega mais, né? Não dá tempo, não tive tempo hoje.
Então, tempo é muito uma questão de prioridade, né? Como a gente usa o nosso tempo, o que é de fato importante pra gente, o que a gente tem que fazer, né? Como que a gente organiza o nosso dia. Então, o que eu gosto de... É claro que o ideal seria a gente fazer uma prática incrível de 1 hora e meia todos os dias, seria maravilhoso, mas muitas vezes não dá, né? E que isso não seja um empecilho. Faça o mínimo, mas faça. Quando não dá, faz um pouquinho, que seja 5 minutos. Se você tem 5 minutos, que seja esses 5 minutos seus, né? Então, o ideal é que a gente sempre tenha o asana, o pranayama e a meditação. Mas se não tem tempo suficiente para isso, faz menos asanas. Faz 3 asanas que sejam, né? Nunca é sobre quantidade no yoga, né? Nunca é a quantidade, mas sim a qualidade. Com que qualidade a gente está praticando. Então, talvez fazer menos asanas, 3 asanas, pode ser o suficiente, bem feito, né? Trazendo a respiração, a consciência da respiração, do corpo, do alinhamento, tá ótimo. E aí traz o pranayama e a meditação. E se mesmo assim o tempo estiver tão apertado que não dá tempo de fazer os asanas, então foca no pranayama e na meditação. Então, se for para optar por alguma coisa, o ideal é fazer tudo, claro, asana, pranayama e meditação. Se não der tempo, foca no pranayama e na meditação. E por que não só a meditação, né? Talvez você pense. Por que não posso focar só na meditação? Porque o pranayama é um estágio preparatório, digamos assim, para a meditação, né? É uma ótima forma da gente preparar nosso prana, nossa mente, nosso corpo para entrar no estado meditativo, né? Porque muitas vezes a gente colocou esse compromisso na cabeça. Vou meditar por 5 minutos. Aí se senta... 5 minutos a mente está lá tentando se organizar, né? Pensando ainda no que fez durante o dia, no que vai fazer. Então, esse momento do pranayama é uma forma da gente recolher a nossa atenção para se preparar para a meditação. Então, o que você acha de uma prática sem shavasana? Então, é sempre importante a gente ter esse momento de relaxamento e até mais do que relaxamento, né? Da gente pausar para entrar em contato com a nossa verdadeira essência, né? Com o nosso centro, com a consciência, com aquela parte de nós que tudo observa, né? Então, o shavasana, é muito importante ter o shavasana no final da prática. Mas eu já vi muitas vezes professores substituindo o shavasana pela meditação. Então, se houver esse momento de internalizar, de pausa, né, de estabilidade, eu não vejo tanto problema. É claro que o ideal é ter sim o shavasana, né? Mas se tiver a meditação, tudo bem. Mas eu priorizaria ter sim o shavasana, nem que seja mais curtinho, né? 5 minutos. Nunca faria um shavasana de menos de 5 minutos, porque até o corpo se acomodar, se ajustar, demora um tempinho, né? Então, o ideal é a estrutura ideal, né, de uma prática. A prática dos sonhos começa, né, tem asanas, né? Claro que no momento que a gente chega, inicia a prática, tem um momento de chegar, de fato, né? Não só com o corpo, que muitas vezes o corpo chegou, mas a mente ainda está lá no que foi feito antes da prática, né? Então, tem um momento de chegar, de fato, o corpo, a mente, chegarmos por inteiros, né, de forma integral. E aí a gente pode começar com os asanas, depois dos asanas, shavasana, depois o pranayama e a meditação. Então, uma prática, né, mais completa teria todos esses aspectos. Muitas vezes tem isso de ter shavasana e só meditação. Assim, se o tempo está muito apertado e se for para não deixar de ter meditação, até passa, assim, mas eu diria que o shavasana é tão inegociável quanto a meditação, porque no shavasana a gente está justamente assimilando tudo que foi feito na prática. Então, a gente está relaxando os esforços para assimilar aquilo em todas as camadas do nosso ser, né? E na meditação já tem uma função um pouco mais diferente, né? É o momento que a gente está concentrado, que a gente está observando a mente. Então, tem o corpo parece estar em momentos parecidos, né? Porque existe a estabilidade, existe o relaxamento, mas são aspectos diferentes. Então, eu priorizaria manter o shavasana. Mas, se for para não abrir mão da meditação, até que tudo bem, até que passa. Mas eu priorizaria ter o shavasana, sim. Então, só arrematando, né, o que a gente falou hoje, de nunca deixar, de buscar nunca deixar de praticar
de fazer a sua prática pessoal, né? Buscar sempre manter isso como uma prioridade, como a sua base, né? Lembrando que nós, como professores, professoras, somos praticantes. Então, se a gente deixa de ser praticante, será que a gente está sendo um bom professor? Será que a gente está sendo uma boa professora? Então, a gente tentar sempre cultivar a nossa prática pessoal e não achar que, já fiz a prática porque hoje eu guiei 2 práticas, então check, foi, tá feito. Então, a gente trazer essa reflexão para a nossa prática pessoal e para as práticas que a gente guia, né? Que são 2 coisas diferentes. Então, agradeço a sua presença mais uma vez, agradeço a sua atenção, o seu carinho. Terças e quintas às 11 horas eu tô aqui, ao vivo, no Instagram, no Facebook. Tenha um ótimo dia, agradeço novamente, namastê.